Temos a incumbência de fazer uma reflexão a respeito do 11º capítulo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, em que a reflexão de Jesus, que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, dos versículos 37 a 40, onde o nosso evangelista Mateus fala de uma passagem em que o Cristo de Deus, estando na presença de algumas criaturas, após ter feito com que os saduceus, lembremos que os saduceus eram aqueles seguidores da seita de Sadoc, que surgiu por volta do ano 284 a.C., e que eles tinham como principal crença a não aceitação da reencarnação e da imortalidade da alma, bem como não tinham crença nos bons ou maus anjos. E depois dessa peleja, um doutor da lei veio então para tentar fazer com que o Cristo caísse em alguma contradição pela sua fala. Ele perguntou nessa oportunidade ao mestre, qual seria o maior dos mandamentos. E a resposta do Cristo é lacônica, quando ele fala que o maior dos mandamentos seria nós dispensarmos ao nosso Pai Criador o maior dos nossos amores, e acrescenta que o segundo mandamento seria como aquele primeiro, que seria, acima de tudo, amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E nós colocamos nessa fala de Jesus uma importante elucidação que está na instrução dos Espíritos desse capítulo 11, em que 3 espíritos tecem alguns comentários sobre a lei do amor. O primeiro dele é o nosso irmão Lázaro, que é um dos espíritos muito presentes em toda a obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Ela foi ditada ao codificador em Paris no ano de 1862. E lá Lázaro fala sobre, acima de tudo, sobre essa contextualização para que nós tivéssemos um entendimento do que vem a ser esse amor proposto por Jesus. A segunda mensagem é do Espírito Fenelon, que lá em Bordeaux, no ano de 1861, traz também uma consideração importante, sobretudo fazendo uma recomendação a essa amorosidade recomendada por Jesus. Sempre lembrando que João era aquele, ou foi aquele evangelista que teve, acima de tudo, uma vivência mais próxima de Jesus por ser o primeiro, mas sobretudo por ter a oportunidade da vivência com Maria, sua mãe, em que ela teve a oportunidade de apresentar Jesus em toda a sua magnitude para aquele que foi, segundo o que tem aí as obras, o apóstolo mais próximo de Jesus. E a terceira mensagem é de Sansão, que é um membro da Sociedade Espírita de Paris, que traz uma reflexão importante sobre que, para que nós pudéssemos ter a felicidade pretendida, nós teríamos que amar bastante, a fim de que nós sejamos também amados. E nós, não fazendo exclusão das outras mensagens, mas nós faremos aqui uma reflexão mais próxima ao que disse o nosso irmão Lázaro. E na sua mensagem, ele trata da amorosidade como, acima de tudo, uma possibilidade de evolução, porque ele contextualiza a criatura humana desde a sua, digamos, a sua idade menor, em que, por não ter ainda uma capacidade interpretativa daquilo que está ao seu meio, ele experimenta apenas os instintos, ou seja, aquilo
que sem uma lógica a criatura executa no seu dia a dia, muito mais com aquela intenção primordial de prevenir a sua própria vida, a sua própria integridade. No segundo momento, quando ele já tem um despertar, ele começa a ter então as sensações, que além dos instintos, ele começa a pensar que existe uma possibilidade nova de uma convivência fraterna. E aí, Lázaro traz no instante seguinte que aí, passada essa fase inicial dos instintos, das sensações, eu experimentarei os sentimentos. E nesses sentimentos, nós temos então o amor como sendo o mais sublime deles. Se nós fizermos lá uma busca no nosso memorável Livro dos Espíritos, Kardec, a partir do terceiro livro, da questão 614, ele faz uma abordagem sobre as leis morais. E esse entendimento que ele faz, quando ele vai exatamente na lei do amor, nós temos então uma contextualização dessa amorosidade trazida pelo nosso Pai Celestial e, sobretudo, exemplificada por Jesus. Porque essa lei do amor, sobre essa possibilidade dessa lei do amor, talvez seja o mais difícil de entender. Isso porque, desde épocas imemoriais, nós temos conhecimento que Jesus, como governador espiritual da terra, que pegou-nos desde o nascimento desse orbe e, acima de tudo, responsabilizou-se por todos nós e, nas suas próprias palavras, disse que enquanto nenhum de nós tivéssemos conseguido chegar na consciência maior da amorosidade de Deus, quer seja ter na nossa vivência a colocação do outro como uma possibilidade para a consecução da minha felicidade, mas sobretudo da necessidade de fazer com que o cuidado do outro possa ser exatamente do tamanho do cuidado que eu tenho a nós mesmos, a mim mesmo. E aí, Jesus então disse que enquanto um de nós não tivéssemos chegado a esse ponto, a sua tarefa não estava concluída. E aí, a gente começa a entender que essa lei de amor, ela vai possibilitar com que nós tenhamos a capacidade de fazer com que a nossa personalidade, ela seja substituída por essa amorosidade. E aí, a gente pode até entender que isso será, quando for implantado, o fim das misérias sociais, de todas as sortes. E para fazer uma reflexão sobre o contexto dessa lei do amor, nós vamos fazer uma breve pausa sobre os dias atuais. Na terra, que segundo nos dizem os Espíritos, foi escolhida para ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Diz-nos algumas dezenas de obras espíritas sobre esse momento interessante, necessário, em que nós estamos a viver, que é o final de um ciclo de amadurecimento dos seres terrenos, principalmente os humanoides, para fazer com que um tempo novo possa ser instalado, mas que necessariamente, para que ele se instale, as criaturas têm necessariamente que se adequarem a uma lei minimamente eivada de amorosidade. E aí, nós que escolhemos estarmos encarnados no momento presente, que escolhemos passar e sermos testemunhas desse prenúncio de um mundo novo, livrando-nos dos nossos sentimentos egoísticos, irados, e colocando a amorosidade nesse contexto. Então estamos a viver no nosso país uma época crucial, em que nós temos, cada um de nós, a necessidade de fazer com que os nossos sentimentos amorosos sejam colocados à parte. Não nos esquecendo
que há um grande número de espíritos que saem das áreas abismais, desprovidas de luz, para fazer uma tentativa última de que essa amorosidade se instale sobre a nossa terra e principalmente sobre o nosso país. E muitos de nós, momentaneamente desprovidos dessa capacidade de experimentar esses sentimentos, através da manipulação da tecnologia, das mídias, das redes sociais, das nossas falas cotidianas, temos entrado nessa onda vibratória que é, acima de tudo, um desserviço a essas humanidades extraterrenas que se encontram aqui, auxiliando-nos para que nós nos coloquemos na condição dos merecedores dessa terra nova que Jesus disse que preparada estaria para aquelas criaturas que já tivessem então o entendimento sobre essa amorosidade que foi largamente exemplificada por Ele. Então, muitas vezes nós não entendemos que aqueles que pensam diferente de nós ainda são criaturas que não tiveram esse despertar, que não entenderam a proposta de Jesus, né? Lá no Evangelho de João, no capítulo 4, tem uma fala interessantíssima que nós poderíamos colocar e ela caberia como uma luva para os dias atuais. E diz João: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E nós entendemos que, como eu disse, nesse momento presente, em que nós contra eles, que é colocado e a mídia faz questão dessa difusão, nada mais é do que uma possibilidade geradora de energias. Porque se eu entendo que a minha consciência aponta que eu tenho mais urgência de fazer com que o ensinamento crístico não seja apenas experimentado por mim como uma possibilidade, mas sim uma necessidade premente. Ora, se eu tenho que ter a tolerância, mas a minha consciência deve estar apontando naquilo que eu acredito que eu tenho que ter a possibilidade de levá-la àqueles que caminham comigo. Até ter a capacidade de, quando houver esse embate, essa discussão que muitas vezes é desnecessária, mas que nós tenhamos, acima de tudo, a capacidade interpretativa de ver que o outro, muitas vezes, está logicamente sendo alguém que está altamente conectado com essas forças negativas e que quer o desequilíbrio, a desarmonia. Porque aquele que está ligado com Jesus e que entende essa amorosidade, sabe que muitas vezes há uma discussão acirrada, ela deve ser substituída por uma prece sincera, para que haja, acima de tudo, a contextualização dessa amorosidade pretendida, para que todos possam despertar. E aí, chegar no final desse ciclo eleitoral, tendo a certeza de que fizemos a nossa parte dentro daquilo que a nossa consciência crística nos recomendou. Então esse é o ponto. Mas, voltando à reflexão aqui do nosso irmão Lázaro, ele busca, acima de tudo, dizer que o Espiritismo é uma bendita ferramenta, porque ele nos dá, acima de tudo, a necessária possibilidade de entender que nós somos eternos seres, que tivemos a incapacidade de entender que a promessa, a proposta crística é simplesmente a essência da vontade de Deus para com a humanidade. E que nós temos a necessidade, então, de entender que só estamos aqui hoje, nesse planeta que ainda é experimentadores, pelo menos a maioria dos seres encarnados e desencarnados que aqui se encontram, porque ainda não temos a capacidade perceptiva de que esse amor que cobre
uma multidão de pecados, segundo o evangelista, ainda é o nosso melhor caminho. Porque se nós entendemos que aquela época do Cristo ainda tinha necessidade dessa comprovação dessa amorosidade. Lembremos que após o seu passamento, aquelas criaturas que entendiam a essência do amor que ele pregou, desciam aos circos romanos, a fim de serem supliciados, mas com a capacidade de entendimento de que o bem maior era aquele que Deus preserva as criaturas que têm na sua consciência o entendimento que mesmo aquele que nos fere hoje é um irmão querido. Que aquele que hoje se coloca diametralmente oposta ao que nós pensamos é um, aspas, inimigo, que apenas está postergando a nossa capacidade futura de sermos irmãos e amigos. Essa é a consciência. E aí nós conseguimos começar a entender que a proposta de Jesus, quando esteve entre nós, era justamente essa: de fazer com que os nossos olhos de ver e os nossos ouvidos de ouvir, eles transcendessem esses sentimentos menores que nós insistimos de carregar, do qual o egoísmo é o principal mensageiro. Porque o mundo hoje, nesse estertor das suas expiações e das suas provas, tem um chamamento urgente das criaturas à sua reforma íntima. Mas, por outro lado, a porta estreita da materialidade nos traz, através da mídia impressa, escrita, televisada e hoje digitalizada, propostas outras, onde muitos de nós estamos a nos distrair vivendo em mundos paralelos, nos esquecendo das propostas que nós temos, nascendo na família que merecemos, que temos por merecimento, para exercitar esses nossos reajustes. Dói-nos muitas vezes reconhecer que aquele hoje ou aquela que é o nosso principal opositor no templo doméstico nada mais é do que aquela criatura ou aquelas criaturas que eu mais tenho a necessidade de me redimir. E mais, se ninguém paga sem dever, e se o Pai Celestial jamais colocou em ombros frágeis fardos pesados, essa é a proposta da amorosidade de Jesus. Porque quando nós temos aí a possibilidade de fazer algumas análises sobre algumas criaturas que foram, acima de tudo, o testemunho de que o amor crístico pode ser, sim, exercitado em larga margem. Lembremos aquele que fez aniversário de nascimento no dia 4 de outubro, próximo passado, Francisco de Assis, que buscava, onde quer que passasse, distribuir àquelas criaturas essa amorosidade, não se importando de abraçar um leproso, de socorrer um ferido, né? Lembremos depois da nossa querida Teresa d'Ávila, de Irmã Dulce, lembremos do nosso Francisco Cândido Xavier, numa vida totalmente voltada para o seu próximo. Uma criatura que, quando falava da amorosidade, buscava sim ser um instrumento da cessação das dores do seu próximo. E que, em última análise, como Tomás de Aquino fazia no final de cada dia uma reflexão sobre a sua atuação para com seus irmãos de humanidade. E dizia ele que o dia em que fazia uma revisita aos seus dias e não conseguia exatamente, né, nessa revisita se sentir um instrumento da misericórdia de Deus e um cumpridor do ensinamento crístico, ele se ajoelhava, chorava e pedia perdão a Deus por não ter conseguido ser útil. Então essa amorosidade que Jesus nos recomenda e que às vezes nos dói tanto, é exatamente o exercício dos nossos maus pendores, em sentido inverso. É entender que essa amorosidade que Jesus nos recomenda, muitas vezes é exatamente aquilo que mais nos dói.
como nós fizemos aqui a leitura inicial de Emmanuel, da Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, é ver que aquele que muitas vezes nos fere com a palavra, com um julgamento que não condiz com a realidade, nós tenhamos a oportunidade de entender que, ao invés de nos ferir, aquilo é um grande alerta sobre quais são os pontos que nós devemos mudar em nossas vidas. É ter a possibilidade de às vezes, entender que uma mensagem que nos chega por uma mídia social, em que nos concita a ter sentimentos odientos, nada mais é do que a nossa capacidade em fazer com que essa mensagem odiosa que nos chega pode ser, sim, retornada para quem nos enviou com uma proposta diferente de uma mensagem que leva à reflexão do amor, da paz, do equilíbrio. E essa amorosidade de Jesus, ela transcende, acima de tudo, aquilo que nós ainda insistimos em carregar conosco, que são esses sentimentos que são contrários àquilo que realmente nos fará sair dessa presente encarnação, sabedores que nós conseguimos avançar, mesmo que poucos passos, em direção a essa necessária reforma moral. Carregadores que somos desse pretérito que nos dói, né? E cada vez mais nós recebemos como orientação da espiritualidade que muitos de nós desencarnamos basicamente nas mesmas condições que aqui chegamos, perdendo oportunidades homéricas de avançarmos na direção de dias melhores. De saber que, se o nosso Pai Celestial nos dá a possibilidade de, nessa encarnação, mesmo com todos os percalços e sofrimentos, nunca estarmos desassistidos. De termos cada um de nós um anjo guardião, um espírito protetor, que está sempre a nos passar, através da intuição, formas não só de suportar as dores que nos chegam, mas entender que tudo isso passa. De entender que muitas vezes nós estamos a pedir exatamente aquilo do que nós não necessitamos. Ora, se a amorosidade de Jesus foi tamanha, que Ele desceu entre nós, sabendo que suportaria, acima de tudo, por parte de nós que aqui estaríamos, uma total aversão aos seus ensinamentos. Porque quando Ele nos apresentava a necessidade de seguir por uma porta estreita, nós, no nosso egoísmo, estamos sempre a preferir a porta larga. Porque os prazeres do mundo muitas vezes ofuscam a nossa visão ante as possibilidades, não de sofrer, mas de termos, acima de tudo, o entendimento de que, como o Paulo de Tarso nos disse, tudo me é lícito. Eu tenho o Instituto do Livre-Arbítrio, mas, porém, nem tudo me convém. Porque muitos daqueles objetos bonitos que me são apresentados serão o motivo em que o meu coração se afeiçoará a eles. E nós sairemos então com a impossibilidade de entender que a proposta maior que o Pai Celestial nos dá é de fazer com que os nossos principais tesouros são aqueles que nós tenhamos a capacidade de levar para onde quer que nós tenhamos a possibilidade de ir. Porque enquanto os tesouros que a traça corrói, que os ladrões roubam, forem objeto do nosso amor, certamente nós ainda não teremos entendido o propósito daquele que fez-se homem entre nós, numa manjedoura, e ainda, por derradeiro ensinamento, fez do perdão a sublime ferramenta que nos levaria a entender que somos filhos do mesmo Deus, criados com a destinação de sermos felizes,
mas que essa felicidade que eu tanto almejo, ela é plantada diariamente na minha vida. Então a felicidade que eu quero amanhã, eu tenho que estar plantando hoje. E não existe outro caminho para o plantio dessa felicidade, se não for experimentar esse amor em larga monta ao que o Cristo nos convida. Lembrando sempre que essa amorosidade, por mais que ela nos doa, ela é a última esperança que nós temos de, ao sair dessa vida, experimentarmos, como os espíritos ditosos, não as moradas celestes, mas a possibilidade de sermos como muitos daqueles enviados de Jesus, os benfeitores enfermeiros que irão socorrer os nossos irmãos em humanidade que ainda caminham pelos caminhos do equívoco, do egoísmo e que, portanto, ainda experienciarão na dor. Nós gostaríamos agora de fazer uma reflexão derradeira que o nosso irmão Emmanuel deixou para o nosso querido Chico, lá em Uberaba, na data de 1 de maio de 1959. Esse livro memorável chamado A Religião dos Espíritos, ele foi escrito no primeiro ano de Chico, em Uberaba. Após o término dos trabalhos da Comunhão Espírita Cristã em Uberaba, Emmanuel sempre buscava, pelos espíritos que ali passavam naquele dia, a essência da reunião, fazendo uma comparação com uma página do Livro dos Espíritos e aquilo que eles estariam a vivenciar. E nós escolhemos então como reflexão derradeira a questão 887 do Livro dos Espíritos, em que o Cristo fala sobre, acima de tudo, sobre o amor aos inimigos, e que assim Emmanuel dá o título: Se tiveres amor. Se tiveres amor, caminharás no mundo como alguém que transformou o próprio coração em chama divina a dissipar as trevas. Encontrarás nos caluniadores almas invigilantes que a peçonha do mal entenebreceu, e relevarás toda ofensa com que te martirizem as horas. Surpreenderás nos maldizentes criaturas desprevenidas que o veneno da crueldade enlouqueceu, e desculparás toda injúria com que te deprimam as esperanças. Observarás no onzeiro a vítima da ambição desregrada, acariciando a ignomia da usura em que atormenta a si próprio, e no viciado o irmão que caiu voluntariamente na poça de fel em que arruína a si mesmo. Reconhecerás a ignorância em toda manifestação contrária à justiça, e descobrirás a miséria por fruto dessa mesma ignorância em toda parte, onde o sofrimento plasma o cárcere da delinquência, o desespero, o deserto do desespero, o inferno da revolta e o pântano da preguiça. Se tiveres amor, saberás assim cultivar o bem a cada instante para vencer o mal a cada hora. E perceberás então, como Cristo fustigado na cruz, que os teus mais acirrados perseguidores são apenas crianças de curto entendimento e de sensibilidade enfermiça, e que é preciso compreender e ajudar, perdoar e servir sempre, para que a glória do amor puro, ainda mesmo nos suplícios da morte, nos erga o espírito imperecível à bênção da vida eterna. Que nós possamos todos, então, lembrar sempre dessa possibilidade que o amor de Jesus, que cai sobre todos nós na forma de bênçãos diárias, nós tenhamos a capacidade não só de entender, mas colocá-la em prática, buscando fazer com que, onde estivermos, esses filhos de Deus que ainda não têm o entendimento, o sentimento que nós já temos essa possibilidade,
sejam aqueles a quem nós endereçaremos os nossos principais sentimentos de amorosidade. Fiquemos em paz.